João 20, a partir do verso 19. Foi a lição de hoje. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus ou das autoridades judaicas, né? Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Primeira coisa aqui, irmão. Primeira coisa aqui. Primeiro dia da semana, a igreja se reunia para adorar, louvar, cultuar o nome do Senhor. Antigamente, irmãos, no Antigo Testamento, eles cultuavam, adoravam no último dia. No Novo Testamento, é o primeiro dia da semana, que a igreja se reúne para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. E nos reunimos, irmãos, em um dia especial como esse, de celebrar a ceia, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, está vivo e reina para sempre. Que entregou sua vida por nós, para perdão dos nossos pecados. Então, ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam reunidos ali com medo. A segunda coisa que tiramos aqui, irmãos, é que a casa estava com as portas trancadas. Mas como Jesus, ele ressuscitou com um corpo glorificado, não tem problema para ele. Não tem problema. Ele entrou. Ele entrou. Mas o que eu quero tirar aqui, irmão, é que eu e você não podemos deixar a porta da nossa casa trancada para Jesus. Não deixe, irmãos. Mas pastor, eu passei por luta, por sofrimento, eu não acredito mais nas pessoas, eu não acredito mais nas coisas, eu não acredito mais nas promessas de Deus, eu não acredito que Deus pode agir na minha vida. Meu irmão, continue com a porta aberta, porque Deus é poderoso para agir na tua vida. Não deixa Jesus de fora, não deixa Jesus do lado de fora, batendo, como diz lá em Apocalipse 3:20. Mantenha a porta do seu coração aberta, dizendo: Jesus, tu tens livre acesso, entra na hora que o Senhor quiser. Outra coisa, irmãos, os discípulos estão com medo das autoridades judaicas, de prender, de matar. Agora olha aqui, irmão, o que tem causado medo ao seu coração? O que tem causado medo na sua fé? Quais são, os irmãos, os medos que você tem? O que você está aí? Pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo, pastor. Eu estou assustado. Eu não sei o que fazer. Quais são os seus medos, irmãos? Diga para Jesus. Fale para Ele nessa noite. Que você está com medo de um câncer, de uma enfermidade, de crise. Fale com Ele. Diga para Ele quais são os seus medos. E aí ele diz, irmãos, que veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Irmão, sabe qual é a garantia de que nós vamos continuar firme e que nele somos mais que vencedor? É porque Jesus está no nosso meio. Amém, irmão? Jesus está aqui, irmão. Jesus está na tua casa, irmão. Jesus está na tua vida, irmão. É isso que diz o Salmo 40. A tua vida não será abalada, porque Jesus está no meio dela. Por isso que a nossa vida não sai do controle de Deus, porque Jesus está no meio dela, controlando tudo, irmão, cuidando de tudo. E o que é que ele diz, irmãos? Paz
seja convosco. Nós precisamos de paz, irmãos. Paz para viver. Paz. Paz. É o que nós precisamos. É o que você precisa. É o que o seu coração precisa, de paz. Verso 20. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Meu irmão, Jesus é bondoso, gracioso, para alegrar o teu coração triste. Como Ele pode alegrar teu coração? Agindo e se revelando, se mostrando na tua vida. Dizendo: filha, estou aqui, eu sou teu Deus, eu sou teu pastor, eu sou o Senhor da tua vida. E isso traz alegria e paz aos nossos corações, de saber que Jesus se revela a nós. Mostrando para você, meu irmão, que você não está só nessa guerra, nessa peleja. Ele é o Deus da guerra, Ele é o general da guerra, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Deus. E você vai se alegrar, meu irmão, sabendo que Jesus está contigo. 21. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, irmão. Irmãos, a igreja de Jesus precisa entender a sua missão. Nós não estamos apenas aqui, irmão, para ir para o céu. Porque não podemos ficar, irmão, de braços cruzados, vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, acontecendo na nossa cidade, acontecendo no Brasil. Precisamos orar, interceder, clamar a Jesus por compaixão, por arrependimento, por misericórdia, por salvação. Precisamos cumprir a nossa missão, irmão. E a Bíblia diz: ide por todo o mundo, prega o Evangelho. A solução para Mamanguape, para o Brasil, é a pregação do Evangelho de Jesus. Não deixe de anunciar, irmãos. Não deixe de encontrar uma pessoa angustiada, triste, com ansiedade ou depressão, com enfermidade. Fale de Jesus para eles e diga: Jesus é a solução para todos os teus problemas. Anuncie, irmão. Vamos cumprir cabalmente a nossa missão como igreja de Jesus, uma igreja missionária que prega, que anuncia, que apresenta Jesus. 22. E havendo dito isto, o irmão soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. 23. E se algum de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Outra coisa interessante que eu falei, Gerailton, aqui, na EBD. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. E aí eu fui pesquisar o que significava a palavra Dídimo. No grego, significa gêmeo, ou dois, ou duas pessoas. Tomé, irmãos, em algum momento da caminhada dele, ele teve muita dúvida e incredulidade. Teve medo, falta de compromisso, de estar reunido com os discípulos ou os demais no culto, adorando a Deus. Ele não estava lá, ele fugiu, ele estava em algum lugar que a Bíblia não fala, mas não estava entre os discípulos, cultuando, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Ele não estava. E a palavra Dídimo significa gêmeo, dois. Aí Vânia disse assim: pastor, quem é o outro que a Bíblia não fala? E eu disse: Vânia, o segundo irmão de Tomé somos nós. É eu e você.
que repetimos o processo, irmão, de incredulidade, de não acreditar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E quantas vezes, irmãos, faltamos às reuniões do culto, de estar na igreja, reunido com os irmãos, para adorar, para bendizer, e disse na EBD, essa EBD de hoje nunca mais será igual a essa, porque é única, como esse culto, irmão, será único, nunca mais terá o mesmo. Pode ter outro melhor, mas igual a esse, não teremos mais. Mas Tomé não estava ali no culto para adorar o Senhor. E muitas vezes acontece isso com a gente, irmão. Nós somos incrédulos, estamos com medo, faltamos os compromissos com o reino de Deus, faltamos as reuniões, faltamos os cultos, irmão, e faltamos de ser abençoado por Ele. Porque você fica em casa num culto como esse, irmão, meu irmão, você deixa de ser tão abençoado. Sabe, de receber uma palavra poderosa, que você volta para casa e diz, é verdade, eu cheguei angustiado, estou voltando feliz, eu cheguei aqui triste, Jesus alegrou meu coração, eu cheguei aqui doente, Jesus me curou, eu cheguei aqui com dúvida, Ele tirou as minhas dúvidas, e os meus medos. Dídimo, irmão, é dois, é Tomé, é eu e você, que possamos, irmãos, pedir ao Senhor, tira toda incredulidade, todo medo, toda falta de compromisso, Senhor, da Tua palavra, para que eu venha glorificar, exaltar o Teu santo nome. Amém? Versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Flavinho, senta ele. Pode sentar ele perto de Neto aí. Pode sentar ele perto de Neto. Amém. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quantas vezes, irmão, nós somos assim? Senhor, só acredite se ver. Eu só acredito se o Senhor fizer isso, fizer aquilo. Falar assim, falar assado. Eu ver um sinal. Se eu não ver, Senhor, eu também não vou acreditar. Quantas vezes, irmão, nos comportamos assim? Agora a fé é diferente, irmão. Nós cremos para ver, não é ver para crer. Amém? Eu vou repetir, irmão. Nós cremos para ver, não ver para crer. Então creia e verás a glória de Deus. Não foi isso que ele disse a Marta e a Maria? Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então creia, igreja, creia, meu irmão, e veremos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas. Verso 26. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé, Tomé, vem aqui, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão, tua mão, e põe ao meu lado, não seja incrédulo, seja crente, aquele que crê, aquele que confia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga, meu irmão, seja crente, seja crente, amém, irmão? Não seja incrédulo, irmão, creia, confie. Agora, irmão, olha aqui, irmão, sabe o que eu acho maravilhoso de Jesus? Sabe o que é? É que Jesus tem paciência, irmão. Perceba que Jesus, ao voltar 8 dias depois,
Ele não chegou para Tomé e disse: Tomé, vem aqui agora. Rapaz, tu andou comigo a vida toda, viu os milagres. Agora está dizendo que tem que colocar o dedo, a mão. Tomé, pelo amor de Deus. Jesus não fez isso, irmão. Jesus disse: Tomé, vem aqui. Coloca a tua mão aqui. Coloca o dedo. Coloca a tua mão no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. A paciência, Gerailton, que Deus tem com a igreja conosco. Porque muitas vezes, irmãos, nas tribulações da vida, você fica incrédulo, ou falta de fé. Sabe? Pastor, é normal? É. Porque tem um pai na Bíblia, que o filho dele estava endemoniado, e o demônio jogava no fogo e na água, e esse pai chegou para Jesus e disse: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, por favor faça, porque já levei para tudo que é lugar, para os teus discípulos, ninguém me ajudou, agora me ajuda na minha incredulidade, me ajude na minha falta de fé. Irmão, seja sincero, de verdade, isso não é pecado e não é vergonhoso não, porque eu também tenho muitas vezes, irmão, falta de fé. Agora, quem está aqui durante esse mês que passou, vai entrando, tem quem está aqui com falta de fé e precisa que Deus aumente sua fé? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, irmão. É melhor ser sincero do que ficar, não, levante a mão para Jesus aumentar sua fé. Levante a mão, pronto, então, vamos lá, vem cá, Ari, orar. Ari vai orar para Jesus aumentar a nossa fé, em nome de Jesus. Você vai orar aí, dizer: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ari, ora, feche seus olhos, igreja. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nos reunimos, Senhor, com o intuito, com o pensamento de sentir a sua presença. Alguns, ele vai mais além, eles querem ver o Senhor, mas o que está em nós e o que nos foi permitido é a fé. É através da fé que cremos, acreditamos, esperamos e confiamos no Senhor. Em alguns momentos, o Senhor agiu por compaixão, como Tiro e Sidom, uma cidade que houve muitos milagres, mas nem mesmo assim foi o suficiente para que as pessoas ali se convertessem. Vimos pela manhã, Senhor, na escola bíblica dominical, que o Senhor, além de perdoar os pecados, o Senhor salvou, dizendo: a tua fé te salvou para algumas pessoas. E aqui está, Senhor, dezenas de pessoas que nós consideramos, guardamos e respeitamos como irmão e como uma comunidade, como povo teu. E aos domingos, quartas, segundas, todos os dias, se reúne de uma forma, seja na sua casa, seja nos quatro cantos dessa cidade e até mesmo aqui no templo, para adorar o Senhor. Hoje é o primeiro dia que aconteceu, Senhor, a sua ressurreição, e nesse mesmo dia o Senhor foi ao encontro da sua igreja, o Senhor foi ao encontro dos seus discípulos, no mesmo dia que o Senhor ressuscitou. O Senhor esteve com ele, com cada um deles. Tinha falta do Tomé, mas tudo tem um propósito. Mas, Senhor, é o que cada dia todos nós precisamos, é aumentar a nossa fé. Só que pedir ao Senhor aumentar a nossa fé, ela vem, Senhor, com a bagagem, ela vem com um sentido, e às vezes a gente precisa passar pelo processo, assim como diz a tua palavra, do ouro, que para ser reluzente, para brilhar, ele precisa passar, Senhor, pelo processo de um fogo muito forte. Quanto mais fogo, mais reluzente e valoroso será este ouro. Assim diz a tua palavra, que quando o Senhor escolhe, quando o Senhor põe à prova, quando o Senhor chama para cuidar de alguém, às vezes o processo de crescer a fé é passar por algo doloroso. E nós não queremos isso. Mas por muitos que nós somos, Senhor, passar por isso nos leva à sua presença.
nos leva a adorar ao Senhor. Quantos aqui estão passando por isso, mas vem à sua casa, no seu silêncio, só Ele e o Senhor sabe, mas vem ali, sentadinho nesses bancos, o Senhor às vezes nem aparece tanto, mas o Senhor sabe das suas necessidades. E na condição de servo, Senhor, pedimos, aumenta, Senhor, a sua fé. Se for passar por um processo doloroso, que o Senhor capacite, que o Senhor ajude, assim como foi na vida de muitos dos teus servos, como Jó, que é um exemplo. Senhor, nos dar o entendimento e o discernimento de compreender e entender a sua palavra, porque é através dela, com a ausência dela, que erramos tanto. É a ausência da sua palavra, é a ausência do conhecer, é a ausência da sabedoria que nós erramos tanto. Então, Senhor, que peço, cuida, Pai, do teu povo, cuida dessa igreja, que a cada dia possamos, como comunidade, como teu povo, crescer no conhecimento da sua palavra e fazer dela, Senhor, o que Efésios diz, um capacete, uma espada, uma couraça, uma bota, nos protegendo, porque a sua palavra diz que a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra espíritos malignos, que às vezes está nos lugares celestiais. Então, nos ensina a cada dia a sua palavra, para que a cada momento possamos crescer a nossa fé, que há em Ti e somente em Ti. Desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuando o verso 27. Logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. 28. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Irmãos, coloca o Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Tomé diz assim, irmão, Senhor, Deus meu. Eu queria que todos nós, irmãos, repetíssemos esse verso, dizendo assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E que você volte para casa, irmão, creia que o Senhor é Deus para suprir, irmão, sabe, as nossas necessidades. Vamos dizer junto? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Não vai faltar a providência de Deus, não vai faltar a bênção de Deus, não vai faltar luta. Também não falta, né? Não falta luta, porque as lutas nos faz nos aproximar do Senhor. Mas Ele é o nosso pastor e cuida de nós. Verso 29. 29. João 20, 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurado, agora vocês, nós, são os que não viram e creram, irmão. Nós somos mais bem-aventurados do que os patriarcas, os profetas, os discípulos. Nós somos muito mais bem-aventurado, porque não vimos o Senhor, mas cremos que Ele está aqui. Amém, igreja? Jesus está no nosso meio, igreja, conduzindo, guiando, orientando, pairando, passeando na igreja, trazendo consciência, trazendo arrependimento, trazendo certeza, convicções de que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Está vendo, irmão? Jesus fez muito mais que não está registrado aqui, mas é o suficiente para que creiamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor. 31 e último, irmão. Estes, porém, foram registrados. Olha aí, ó. Para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê?
vida em seu nome. Você tem falado do nome de Jesus na sua casa? Hein, irmão? Você tem falado desse Jeová Jireh, o Deus que provê? O Jeová Nissi é a bandeira nossa? O Jeová Shalom, o Deus da paz? O Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso? O Jeová Rafa, o Deus que tem poder de curar? Você tem falado desse nome na tua casa? Fale desse nome na sua casa, porque é no nome dele que temos vida e vida abundante. Amém, igreja?